Dando continuidade à resolução do nosso exercício, vamos lá. Resolvemos até a questão 5, vamos para a 6. A 6 você vai dizer se é verdadeiro ou falso. O que a questão está dizendo? As propriedades coligativas explicam uma série de fenômenos que observamos no cotidiano. A respeito desse assunto, julgue os itens. A. Quando colocamos gelo dentro de um copo e o colocamos sobre a mesa num dia quente de verão, a água que aparece na superfície externa do copo deve-se ao fenômeno conhecido por osmose? Falso. O que ocorre aqui é a condensação, porque nós temos água no estado gasoso no nosso meio e ao entrar em contato com a parede do recipiente, que está com um líquido muito gelado, ela vai e condensa, ela passa do gasoso para o líquido. Então, aqui não é conhecido como osmose, é condensação ou liquefação. Letra A, falso. B. Ao dissolvermos em água do mar um pouco de açúcar, a pressão de vapor da água diminui? Sim. Verdadeiro. Aqui nós estamos falando da tonoscopia, que é o que? O abaixamento da pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente ou a uma solução. Então, a pressão de vapor da água diminui? Sim. C. A adição de aditivos na água de refrigeração torna possível a diminuição da temperatura dos sistemas? Verdade. Aqui é a crioscopia, quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente, a uma solução, estou fazendo com que diminua o ponto de fusão, diminua o ponto de congelamento. Letra D. Em certas regiões do interior é comum salgar pedaços de carne, pois em presença do sal, por osmose, a água atravessa a membrana celular, desidratando o alimento. Verdadeiro. E aqui ele já citou até o nome da propriedade, osmose, correto. Letra E. Ao nível do mar, os sucos congelam a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, certo? Por quê? Aqui também é a crioscopia. Porque a água pura, ao nível do mar, ela congela, na pressão de uma atmosfera a 0 graus Celsius. Só que o suco, ele tem açúcar, então adicionei um soluto não volátil, fazendo com que baixe o ponto de fusão. Então, consequentemente, ele vai congelar a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, certo? F. Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição da água no seu interior é maior. Verdadeiro também, certo? Aqui, no que a temperatura de ebulição da panela de pressão ela é maior, consequentemente o alimento cozinha mais rápido. G. Ao nível do mar, se você aquecer um recipiente contendo café preparado, o líquido entrará em ebulição a uma temperatura superior. Verdadeiro. E a gente está falando da ebulioscopia. Por quê? Quando eu faço o café, ele já tem o pó, já está com açúcar. A água pura, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Quando eu adiciono um soluto não volátil, que no caso vai ser o pó, vai ser o açúcar, esse café ele vai ferver a uma temperatura maior que 100, porque a ebulioscopia é isso. É a alteração da temperatura de ebulição quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente, a uma solução. Então, verdadeiro. Questão 7. Considere o gráfico da pressão máxima de vapor em função da temperatura para um solvente puro e para uma solução desse solvente contendo um soluto molecular não volátil. A seu respeito podemos afirmar. Então, eu tenho um solvente puro e eu tenho uma solução. Como é que eu sei aqui quem é o solvente puro e quem é a solução? O que a tonoscopia diz, já que aqui está relacionada a pressão e a temperatura? A tonoscopia diz que quando adiciono um soluto não volátil, eu abaixo a sua pressão máxima de vapor. Então, a uma mesma temperatura
Quem tiver a menor pressão é que é a solução. Então, significa que a curva B eu tenho a solução, porque tem uma menor pressão, e aqui eu tenho o solvente puro, porque a sua pressão em uma mesma temperatura ela vai ser maior, porque quando eu adiciono um soluto, eu abaixo a sua pressão máxima de vapor. Se a gente observar aqui, não ficou reto, mas a gente percebe que é o mais baixo. E aqui a pressão de vapor do solvente ela é maior. Então aqui, né, a alternativa é letra B. A curva A representa o solvente. E por fim aqui a gente tem a palavra cruzada. 1. Tipo de propriedade que depende da quantidade de partículas adicionada. É propriedade coligativa. Dois, aumenta a temperatura de ebulição de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Essa é a definição de ebulioscopia. Três, fenômeno que ocorre quando se abaixa a pressão máxima de vapor de um solvente. Tonoscopia. Vamos para o 4. Fase em que ocorre a pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor ocorre na fase líquida. Propriedade que é alterada pela adição de um soluto não volátil a uma solução. Então, nós temos a propriedade coligativa. É alterada quando eu adiciono um soluto não volátil a uma solução. Seis, passagem do solvente de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Osmose. 7. Estudo da diminuição do ponto de fusão de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Definição de crioscopia. 8. Pressão exercida pelo vapor em equilíbrio com a fase líquida. Pressão de vapor. Nessa palavra cruzada aqui, eu não consigo separar as palavras nem utilizar hífen, por isso que ela fica emendada junto às palavras, certo? Com isso a gente conclui esse exercício.